capítulo 16. No versículo 25 e 26. Quantos acharam? Diga amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, neste momento, Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu não tenho para dar, mas Tu tens, Senhor. Eu não posso, mas Tu pode. Mas nessa noite, Senhor, eu me coloco como instrumento, Senhor. Tu venha falar com cada um dos irmãos. Pai, Tu venha me usar conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, nós Te pedimos, Senhor, que eu venha diminuir e que Tu venha crescer, que Tu venha fazer conforme Tu queres nesta noite, porque nós estamos prontos para Te ouvir, meu Deus. Nós Te pedimos, Pai querido, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Semana passada, né, o irmão Eric, ele já tinha anunciado para mim que eu ia ser a preletora. Irmãos, eu confesso que eu tremi. E eu até falei para ele, não, Eric. Mas, irmãos, quando Deus chama, Ele capacita. Se os irmãos forem olhar para mim, eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, Ele tem para te dar. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho, mas Tu tem. Eu estou apenas me colocando como instrumento nas Tuas mãos, para que Tu venha fazer conforme a Tua vontade. Irmãos, eu mastiguei, pensei, examinei essa passagem, essa palavra. E antes de nós entrarmos nessa passagem, quantos já foram ao presídio? Levanta sua mão. Quantos já foram ao presídio? Amém. Você vai entender por quê. Eu vou te explicar daqui a pouco. Eu e Bruna já tentamos entrar no presídio para fazermos uma missão e nós não conseguimos, que até para entrar naquele lugar é difícil. Os irmãos sabem a dificuldade que é para entrar no presídio. É cheio de burocracia, né? Aquele negócio, carteirinha, e é muito complicado. E só em nós tentarmos entrar, irmãos, nós não conseguimos naquele dia. E quando eu cheguei lá, nós não entramos, irmãos, mas eu falei para a Bruna depois, Bruna, o clima é tão estranho, né? Quando você vai no presídio, você sente um peso, né? As irmãs que já foram, os irmãos que já foram, ou seja, irmãos, a operação do inimigo. Sabemos que sentimos assim algo tremendo. Eu falei, Senhor, eu nem entrei, eu estou sentindo isso. Imagine para as pessoas que estão aprisionadas lá dentro. Pessoas que cometeram delito, talvez até mesmo estão arrependidas e falando para Deus, meu Deus, se eu estivesse lá fora, talvez agora aquela oportunidade que o pastor me deu de eu aceitar Jesus, eu teria aceitado. Talvez muitos que estão dentro da prisão estão pensando assim, irmãos, arrependido por algo que cometeu, chorando neste momento. Enquanto você está aqui adorando ao Senhor, eu quero chamar a sua atenção que neste momento tem pessoas que estão na cadeia, chorando, aprisionado, triste, angustiado, deprimido. E há muitos deles talvez falando, se eu ouvisse o conselho da minha mãe, se eu ouvisse o conselho do meu pastor que tanto falou comigo, fica firme, varão, fica firme, adolescente, fica firme, jovem, eu não ouvi. E o inimigo veio, tem brecha, eu caí, hoje eu estou aqui. Talvez você venha falar, Berenice, aonde você quer chegar? Onde você quer chegar com esse assunto de prisão? Eu quero chegar a Paulo e Silas. Paulo e Silas. Berenice, mas Paulo e Silas não cometeram nada e foram presos. Paulo e Silas não fizeram, não roubaram, não mataram. Mas sabe o que eles fizeram? Levaram a palavra que liberta, salva, cura e batiza. Simples, irmãos. Só porque eles fizeram isso. Vi uma menina na cidade que tinha um espírito de adivinhação.
isso é demônio. E vemos que rapidamente Paulo orou e expulsou aquele demônio da vida daquela moça. Talvez muitos, talvez se nós estivéssemos lá, irmãos, daríamos glória a Deus. Aleluia. O diabo foi jogado por terra, mas isso não aconteceu. Porque aquela menina era uma escrava, irmãos. E tinha homens por trás daquela situação que ganhava dinheiro com aquela menina. E quando o diabo é mascarado, irmãos, o inimigo ele se levanta furioso. E o inimigo ele se levantou furioso na vida de Paulo e Silas. E aqueles homens começaram a falar. Ele foi caluniado. E levaram Paulo e Silas para uma praça. Irmãos, por amor ao Evangelho, Paulo e Silas foram açoitados. E eu estava pensando, irmãos, estava examinando a palavra de Deus. Açoites naquela época variava, ia de 20 a 40 açoites, dependendo do juiz. Paulo e Silas é levado para uma praça, e as pessoas que assistiram tudo aquilo foram contra Paulo e Silas. Creio eu, irmãos, que as pessoas que estavam reunidas falaram: mata mesmo nele, chicoteia ele. E eu imagino, irmãos, eu fiquei assim, irmãos, durante a tarde imaginando aquela cena. Eu imagino Paulo e Silas lá ajoelhados, sendo açoitados, mas no seu coração eles estavam falando a seguinte frase: é para ti, Senhor. Foi pelo teu amor, foi para pregar o teu evangelho. Talvez muitos queriam que Paulo parasse, Silas parasse, até mesmo eles poderiam falar: estamos arrependidos, não vamos fazer mais isso. Mas não, irmãos, ele tinha um propósito no seu coração de pregar o evangelho, de levar as boas novas àquele povo. E aí você me pergunta: Berenice, por que você falou da prisão? Quem foi a prisão? Quem já visitou pessoas que estão aprisionadas? Paulo e Silas foram açoitados e foram presos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo e Silas, eles foram amarrados, seus pés no tronco, e chegaram lá na prisão. Sabemos que em prisão, irmãos, existem vários tipos de pessoas. Pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que sequestraram. Mas Paulo e Silas não tinham feito nada disso. Paulo e Silas apenas pregaram o evangelho e trouxe a libertação para a vida daquela jovem. Talvez muitos, irmãos, eu fico pensando: será que eu e você naquela situação, quando chegássemos dentro da prisão, será que muitos talvez não iriam murmurar? Iriam falar: Senhor, olha o que eu estou fazendo aqui. Se eu soubesse que isso poderia acontecer comigo, eu não evangelizava o teu nome. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas das vezes estamos envolvidos fazendo as coisas para Deus e por qualquer coisa queremos parar. Qualquer calúnia, qualquer coisa que se levanta contra a tua vida. Hoje eu não vou para a igreja. Qualquer coisa, irmãos. Hoje em dia, irmãos, o que tem de crente sensível, crente que qualquer coisinha se machuca, crente que qualquer coisinha quer entregar o seu cargo. Sabe o que Deus quer dizer nesta noite para você? Se o teu compromisso é com Deus, você não vai deixar que nada disso te amarre. Paulo e Silas podiam muito bem, irmãos, todo ferido. Imagine, irmãos, Paulo e Silas, arcado, jogado, açoitado e agora preso. Creio eu, irmãos, que no coração de Paulo, eu posso estar preso, Senhor, mas a minha alma está livre para te adorar. A minha alma está livre para exaltar o teu santo nome. Irmãos, essa mensagem, ela mexeu comigo, sabe por quê, irmãos? Temos que amadurecer espiritualmente. O que tem de crente do ai, ai, ai,
você vai ficar. Eu costumo sempre conversar entre a gente lá em casa, entre minhas irmãs. Irmãos, lá no céu não vai ter apartamento separado. Não vai ter. Lá no céu você não vai poder dizer: olha, Senhor, eu quero morar no 102, porque a irmã do 101 não fala com ela. Ah, não, pastor, levanta. Irmão, o rolo está descendo, eu estou botando para fora. Deus, já para dar um jeitinho, porque teve uma confusão comigo, a irmã lá, sabe, no grupo de oração, ou então no grupo das irmãs, ou então no grupo dos adolescentes, ou então no grupo da mocidade, e eu não posso sentar perto dela. Mas a notícia que eu tenho para te dar, querida, se você pensa desse jeito, se conserte com o teu irmão antes da trombeta tocar, porque lá no céu não vai ter apartamento separado, vai ser tudo no mesmo lugar. Berenice, mas aonde, meu Deus, tu tirou isso? Tu saiu da prisão, agora tu foi pro céu. Irmãos, quem está me conduzindo é o Espírito Santo de Deus. Aqui estamos para fazer o que ele manda, o que ele ordena. Paulo e Silas, irmãos, preso, açoitado, ferido, machucado, mas a sua alma estava sarada. O que me chamou a atenção, irmãos, é que muitos sabemos que presídio deve ser uma bagunça, muitos xingando palavrão, muitos falando, brincando, deve ter aquele momento depois que um briga com o outro. Paulo e Silas ali no meio daquilo tudo. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite? Eu não sei em que situação você se encontra. Talvez você esteja no lar, no teu lar, ou até mesmo no teu trabalho, onde está acontecendo muita confusão. Mas eu quero lhe dizer, Paulo e Silas fizeram a diferença no meio daquele povo. E você também vai fazer. Ah, Berenice, mas no meu lar só tem pessoas que são espíritas. Ah, Berenice, no meu lar está tão difícil, eu me sinto aprisionada, mas a tua alma está livre para adorar a Deus. O que me chamou a atenção, irmãos, Paulo e Silas, açoitados, ferido, machucado, mas não derrotado. Salmo 23, irmãos, o versículo 4, nos fala assim, irmãos, que Deus, abra suas Bíblias, Salmo 23, o versículo 4, uma passagem muito conhecida. Glória ao teu nome, Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, Paulo e Silas estavam na prisão, mas Deus estava com ele. O que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo e Silas não teve advogado, nem para defender, mas tinha um advogado dos advogados que estava perto deles. E talvez muitos vão falar, talvez muitos presidiários naquela hora, quando Paulo e Silas, creio eu, gemendo de dor, porque foram vários açoites, chorando, acho que, sinceramente, irmãos, deve ter chorado assim uma lágrima, né? Assim, falando assim, ai Senhor, eu estou chorando, mas é pelo teu amor, Senhor, porque eu te amo. Tu me livraste, Senhor, tu me encontraste, Senhor, e tu me perdoaste. Sabemos que Paulo, irmãos, ele perseguia o povo de Deus, agora ele estava sendo perseguido. Mas ele teve um encontro com Deus, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Quantas das vezes, irmãos, nós batemos no peito, falamos que servimos a Deus. Ah, eu sirvo a Deus. Deus, ele é o meu protetor.
estou dentro do mar. O barco não vai afundar. Tem momento que pensamos, irmão, vem até o desespero. Mas a palavra de Deus nesta noite para a tua vida é: aquieta-te. Deus está no controle desta situação. Agora, Paulo e Silas, açoitado, caluniado, foram parados dentro da prisão. Ele catuca Silas e ele fala para Silas: vamos orar, Paulo. Vamos orar, Silas. Alguém, algum presidiário que estava perto dele, esses homens são malucos, apanhando pra caramba, agora está falando que vai orar. E eles oraram. Depois Paulo: vamos louvar. Mesmo doendo, mas vamos louvar, porque a nossa alma está livre para adorar ao Senhor. Louvavam e oravam. Deus quer falar para você nessa noite. A situação que você está passando, ore, louve ao Senhor. Irmãos, Paulo e Silas, mesmo com dor, mesmo que ele foi açoitado, mesmo dentro da prisão, nada impediu de ele adorar ao Senhor. Aí me faz lembrar, irmãos, quando falamos de adoração, quando falamos de pessoas que passaram por processos difíceis, eu lembro do nosso amigo Jó. Eu lembro de Jó, porque Jó passou por tudo aquilo. Cada hora vinha um e falava: teu filho morreu. Depois vinha outro: teu filho morreu. Creio eu, irmãos, que muitos falaram: pronto, agora Jó entrega tudo, agora Jó desiste, agora Jó deixa de adorar a Deus. Mas perante a tudo isso, ele falou: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Irmãos, Paulo e Silas, louvando e orando, quando chegou a meia-noite, irmãos, veio um terremoto. E quando falamos em terremoto, nós pensamos em quem, irmãos? Terremoto, quando fala lá no jornal, terremoto em tal lugar, terremoto em tal lugar, é destruição, é morte, é o fim. Mas esse terremoto veio do céu. Esse terremoto veio para colocar as coisas nos lugares. Sabe o que Deus quer dizer nessa noite para você? Vai acontecer um terremoto na tua vida. Deus vai mandar um terremoto no teu lar. Deus vai mandar um terremoto naquela pessoa que você está clamando, que você está orando, que você está pedindo, e muitos chegam perto de você e falam: para de orar, não tem mais jeito, para de orar, ele não tem mais jeito. A palavra de Deus é essa: tem jeito, porque quem dá a última palavra é Deus. Deus vai mandar um terremoto. Quantos creem que nesta noite o terremoto à meia-noite já está acontecendo nesse momento? Creio eu, irmãos. E quando Paulo e Silas começaram a louvar, começaram a orar, aqueles homens que estavam perto dele, talvez gritando, xingando, reclamando, eles falaram: olha, este homem deve estar doido, este homem deve estar maluco, está lá todo ferido, todo arrebentado. Estão louvando, estão cantando, estão louvando, estão orando. Mas de repente eles viram que Paulo e Silas não paravam de orar e de cantar. Paulo e Silas não paravam de orar e de cantar. Sabe o que aconteceu, irmão? Houve um silêncio no presídio. E o tema para essa passagem é: Deus transforma lugar de tormento em lugar de adoração. Deus transforma lugar de tormento em lugar de adoração. Talvez você tenha falado: Senhor, minha casa está tudo fora do lugar. Meu marido está se levantando contra a minha vida. A minha filha, só Jesus. O meu filho talvez até nas drogas. Mas eu quero lhe falar:
Chegando à meia-noite, irmãos, veio um grande terremoto. E Deus, irmãos, tremeu tudo. Porque quando Deus chega, irmãos, treme tudo. Quando Deus chega, é maravilha. Quando Deus chega, Ele coloca as coisas nos lugares. Eu estava pensando ali sentada, e eu passei uma fase muito difícil. Eu já contei um pedaço. Deus, o Espírito Santo, Ele sempre me impulsiona para que eu fale. E eu tive momentos, irmãos, eu fiquei impressionada. Qual eu fiquei, irmãos, ficava internada. E eu lembro, irmãos, que eu com pressão alta, com febre, chegava de madrugada, eu perdia o sono, eu começava a louvar o Senhor. E as mulheres que estavam naquele leito, dentro do meu quarto onde eu estava, elas começavam a falar assim: louva mais, louva mais. E eu falava: Senhor, estou toda ruimzinha aqui, eu estou mandando louvar. Irmãos, eu louvava. E às vezes, irmãos, eu saía do meu leito, da minha cama, com febre, pressão alta, e às vezes com um aparelhozinho, e Deus me levava a leitos para orar, irmãos. É assim, irmãos. Você tem que esquecer a situação que você está vivendo e tem que fazer o que Deus quer que você faça. Muitas das vezes você está preso naquele teu problema que só pensa em você. Olha para o teu irmão, passa por ele, que Deus chorar por você. Meu Deus, irmãos, que eu fazia mesmo. Eu cantava, eu orava, e eu falava assim: o negócio está bom, eu estou aqui no vale, na sombra da morte, e ainda tenho que fazer a obra de Deus. Mas Deus me deu vitória. Porque quando nós fazemos para Deus, Deus Ele faz por você, Deus Ele faz por mim. Quando você se envolve na obra, faz com amor, irmão. Não faça para mostrar para o irmão nem para a irmã Chiquinha, não. Faça para mostrar para Deus. Porque às vezes nós nos preocupamos. Será que o irmão viu? Será que a irmã viu? Deus viu, Ele é o principal. Ele é o principal que tem que te ver fazendo a obra de Deus. E nesse momento, irmão, não quero tomar muito tempo, tá gostoso, né? Porque Deus está nesse lugar. Quantos creem que nesta noite Deus Ele está mandando um terremoto? Quantos creem que nesta noite Deus está jogando barreira por terra? Quantos creem que nesta noite Deus está enviando um anjo para pelejar pela tua causa? Coloca de pé, igreja, coloca de pé. Eu estou aqui, mas eu estou sentindo fogo nesse lugar. Eu falei que eu passei o dia todo assim: ai, Senhor, como é que vai ser? Ai, Senhor, eu fico muito preocupada, irmãos, porque pregar a palavra é uma responsabilidade muito grande. E às vezes, irmão, nós temos que nos preparar. Glória a Deus que de manhã a consagração, quem não veio, perdeu. Foi uma bênção. E Deus nos fortaleceu nessa manhã. E Deus nessa manhã, nesta noite, Ele está aqui para te fortalecer. Talvez nesta noite, tem pessoas aqui no nosso meio que talvez não estão numa prisão, não estão como Paulo e Silas, mas o seu coração está aprisionado. Você não consegue mais adorar a Deus. Você até fala para o Senhor: Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho estado na igreja, mas eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Senhor, eu vejo o pastor falando, eu vejo o irmão pregando, e às vezes eu sinto a presença de Deus só quando eu estou na igreja. E quando eu vou para casa, eu não sinto mais nada. A boa notícia que eu tenho para você é essa: o terremoto está vindo sobre a tua vida. O terremoto está vindo sobre a tua vida hoje. Mas sabe para quê? Para te fortalecer espiritualmente. Amandaraço. Irmãos, tem as águas aqui, olha, aqui no meio. Amandaraço. Sendo agitada nesse lugar. E eu estou sentindo, sabe, que Deus tem pessoas aqui que precisam mergulhar nessas águas. Porque Deus, Ele quer te tratar, Deus quer falar contigo, Deus quer te fortalecer nessa noite. Tu não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Tem águas sendo agitadas neste lugar. Eu quero perguntar para você que veio aqui nessa noite e que falou com Deus: Senhor, hoje eu preciso receber um fortalecimento para suportar a situação que eu estou vivendo. Senhor, hoje eu preciso
talvez esteja deprimida com muita coisa que está acontecendo dentro do teu lar. Nessa noite, Deus vai mandar um terremoto nessa situação e vai colocar as coisas nos lugares. Quantos creem, diga amém? Vejo um homem de branco no meio da congregação. Vejo um homem de branco com cântaro na mão. Vejo um homem de branco no meio da congregação. Vejo um homem de branco com cântaro na mão. Ele quer te dar água. Ele quer te dar notícia é: o terremoto chegou. O terremoto chegou e Deus está fazendo algo assim no profundo, sabe? Algo que muitas das vezes tu sente uma tristeza e você nem sabe de onde veio, uma depressão.
Os terremotos chegam, quando o terremoto chega.